Muito bem-vindas a esse canal Fala Elisete, onde a gente pode falar de qualquer coisa, mas nós vamos falar agora do meu assunto preferido, que é a Bíblia. Amo histórias da Bíblia, gosto muito. Olha que Bíblia mais linda que é a minha Bíblia. Ela é toda colorida, é uma Bíblia de estudo. E se você não tem uma Bíblia, não conhece a Bíblia, você vai aprender a amar a Bíblia, porque tem histórias maravilhosas. E olha, por incrível que pareça, super atuais. Portanto, vem comigo e vamos mergulhar nas páginas da Bíblia a partir de hoje. Bom, meninas, hoje eu vou começar com a história de Esther. Eu pensei em começar com lá no Gênesis, mas eu amo a história de Esther. A história de Esther eu estou na história de Esther no nosso culto da manhã que a gente faz no Facebook, na página Elisete Santana Rodrigues. Está convidado, está feito o convite. E nós estamos no livro de Esther, portanto, nada melhor do que um assunto super atual pra gente lá do cultinho. E o livro de Esther é muito bacana, muito lindo. É uma história linda, romântica, tem ação, tem suspense, tem de tudo. É um livro de autor desconhecido. Esse acontecimento aconteceu um pouco antes de Esdras voltar do exílio. O contexto é o seguinte: Esther, o povo judeu, tinha recebido autorização para voltar para Jerusalém. Muitos voltaram, mas ainda era pouco pelo tamanho do povo. Se não me engano, foi 50 mil que voltou, com Zorobabel ali no começo. E agora, muita gente ficou, sabe por quê? Porque a gente se acomoda. Então, muita gente estava meio acomodado ali no exílio, já tinha sua casinha, seu comércio, seu trabalho, e não queria voltar para as origens, porque era um trabalho. Eles tinham que voltar, reconstruir a cidade, uma coisa meio incerta, mas tinha um chamado divino para voltar para casa. E muitas vezes acontece isso com a gente hoje. Deus tem um chamado e a gente está meio acomodado. Tem gente que não quer nem que Jesus volte. É verdade, tem cristão que não quer que Jesus volte agora. Fala, ai, mas agora não. Não é incrível? Não, eu tenho planos. Ai, mas eu quero casar. Ah, mas eu quero ter filhos, eu quero me formar. E isso é tão banal, isso é tão pouco, tão pequeno, perto do que vai ser a vida eterna, que eu fico boba de ouvir gente cristã falando isso, mas fala. E aquele povo resolveu não voltar, tinha lá suas razões, né? Que seriam as mesmas de hoje, incompreensíveis, e não voltaram. E aí aconteceu, aposto que muitos se arrependeram, se arrependeram pelos acontecimentos deste livro, que nós vamos passar a descobrir agora. Na época do rei Assuero, o que eu mais gosto, hoje nós vamos falar sobre Vasti, para a gente entender qual foi o que aconteceu antes de Esther entrar em cena. Vasti era a rainha, esposa do rei Assuero. O rei Assuero, pelo que eu estudei aqui, era um rei implacável. Ele era muito firme nos seus propósitos e a lei dos medos e persas não podiam ser mudada. Mas esse rei, ele era meio implacável e meio exibicionista. Ele deu uma festa e essa festa durou 180 dias. Pode imaginar? Eu penso que é assim, ó, eu não sou teóloga, tá? Eu leio a Bíblia, dou umas pesquisadas, mas olha, eu acho que assim, eu já me transporto para lá e faço parte até da festa. 180 dias de festa. Provavelmente essa festa seria assim, feriado, mas o rei bancava muita coisa neste período. Então foram 180 dias de festa. Pode imaginar? Pois é. E a rainha lá. E aquela festa para os nobres, para toda a província, veio todo mundo, e muito vinho à vontade, bebiam em taças de ouro, estava tudo muito
tudo bom e do melhor, bancados pelo rei. Acontece que quando deu no final desses 180 dias, eu acredito que na última semana, ele abriu os portões para todo mundo. E veio todo mundo, as pessoas, os, os súditos para essa festa. Já não era tão só os nobres. Imagina, né? Vinho à vontade, comida à vontade, tudo por conta do rei. E o povo, aí foi uma semana, agora era uma semana de festa literal. Enquanto isso, a rainha Vasti recebeu as esposas dos nobres e fez um banquete, uma festa, e ela recebendo as esposas. E o rei lá, olha, na esbórnia. É verdade, ele estava lá bebendo e na hora que ele estava ali, no auge, para quem já bebeu sabe como funciona. Quem nunca bebeu não vai saber. Mas para quem bebeu, a pessoa pensa que tá legal e não tá chata. Pensa que tá sendo coerente e não tá. Eu penso que era mais ou menos isso que o rei estava. Ele chamou o eunuco, os eunucos que serviam ele, que cuidava, e falou: mande entrar a rainha Vasti. Ele queria que ela viesse, porque ela era muito linda. Ele já tinha mostrado todo o ouro, ele já tinha bebido em taças de ouro, já tinha mostrado toda a generosidade dele, né? Agora ele queria mostrar o bem mais precioso que ele tinha, que era a rainha Vasti. Quando entrava a rainha Vasti, vai lá buscar a minha esposa, que eu quero mostrar para todo mundo, e para vir vestida de rainha, eu quero ela de coroa, eu quero ela maravilhosa. Olha isso. Para as mulheres que acham que a mulher não tem valor, imagina a rainha Vasti. Ela era rainha, mas ela era sujeita ao rei, né? O eunuco chega lá para falar para a rainha, ela lá com as convidadas dela, fala: o rei tá mandando chamá-la para pôr a coroa e dar a honra da sua presença. Depois de 180 dias, você que é casada, você imagina, você ia com um pau de macarrão na mão, né? Mas ele era o rei, ela não podia fazer isso. Mas imagina a Vasti com as mulheres dos nobres e o rei querendo mostrá-la como se mostra uma joia preciosa, como se mostra um objeto. Ele não estava chamando ela para apresentá-la porque era esposa, porque ele estava com saudade. Ele estava querendo chamar para mostrar a beleza da esposa dele, para mostrar a joia mais cara que ele tinha. Eu já vi muitas falas sobre a rainha Vasti. Tem gente que fala uma coisa, fala outra, vocês vão procurar na internet e tudo, mas euzinha tiro o chapéu para a rainha Vasti. Eu acho que é assim, é o auge da autoestima. Ela se valorizou. Ela sabia o risco que ela estava correndo, porque ela conhecia o marido que tinha. Implacável, poderoso, autoritário e tinha o poder de mandar até decapitar a rainha. Mas mesmo correndo o risco de com a própria vida, pondo a vida dela em risco, ela mandou dizer: eu não vou. Pensa, não dá para tirar o chapéu para uma mulher dessa? Ela falou: não vou. Ah, não vou de jeito nenhum. Não, não vou mesmo. Ele que mostre as taças de ouro, as joias preciosas. Mas eu não sou objeto, eu não vou. Ai, eu amo! Eu acho o máximo, porque ela se valorizou. Então, tem um certo momento, mulheres, minhas amigas, que você tem que se valorizar, independente se o outro te valoriza ou não. Aliás, é você que tem que se dar o valor. Se você se dá o valor, você tem o valor que você se dá. Se você não se dá valor, quem vai dar? Não adianta todo mundo falar que você tem valor. Então, autoestima é tudo. Olha para você mesma e veja que você tem muito valor. Sabe por quê? Você imagina um Deus puro, santo, morando num lugar puro, santo, sem mácula, deixar tudo aquilo para vir neste mundo, para calçar o seu sapato, para passar por tudo que você passa, para ser humilhado, rejeitado
desvalorizado, porque ele passou tudo isso no seu lugar, no meu lugar. Então, quando você se olhar no espelho, só pensa isso. Um Deus deixou tudo que ele tinha de bom, de santo, de puro, veio neste mundo cheio de imundície, pecado, traição, mal agradecimento, corações impuros, veio, passou por tudo que ele passou, porque ele me dá valor. Ele trocou tudo isso de bom para que eu tenha vida e tenha em abundância. Não dá para ter baixo autoestima se você pensar isso todo dia. Quando olhar no espelho, se olhe com os olhos de Jesus. Fala como Jesus me vê, porque olha, Jesus está de olho em você. O tempo todo, com muito amor, com muito cuidado. Portanto, quando você se olhar no espelho, estiver pensando alguma coisa, alguém não te valorizou, pensa, tem um Deus que me valoriza. Tem um Deus que deu a vida dele por mim, largou tudo de bom para vir neste mundo, para me resgatar, porque ele acha que eu tenho valor. E se ele me dá valor, por que eu não daria? Por que eu vou deixar outra pessoa não dar valor? Portanto, pense sempre nisso. E Vasti, arriscando a própria vida, não foi. Quando o rei ouviu que ela não viria, você imagina o rei, meio altozinho de vinho, que ele estava na festa, né, na Lisbônia lá, com os nobres, e a vergonha? E a vergonha que ele passou? Porque ele já tinha falado para todo mundo, olha, vai vir a rainha, vocês vão ver que preciosidade, vocês vão ver que mulher linda que é minha rainha. Ai, ela falou que não vai. A vergonha que ele passou, eu fico imaginando. Ele ficou injuriado, muito bravo, muito. Chamou os conselheiros e falou, o que eu faço? E agora? Manda enforcar essa mulher, o que eu faço? E os conselheiros também ficaram preocupados. Falou, olha, rei, esse negócio é preocupante, hein? Esse negócio nem tinha feminismo naquela época. Eu falei assim, todas as mulheres do reino vão ouvir falar que o rei mandou chamar a rainha e ela não veio? Vai virar um caos. A mulherada não vai mais querer obedecer aos maridos. Isso não tá certo. Essa mulher tá abrindo um precedente que não vai ser bom pro reino. Os nobres e tudo. E olha, tem outra, hein? Até as escravas vão começar a falar não para seus maridos. Os maridos não vão mandar mais nada, porque se o rei que mandou e a mulher não obedeceu, o senhor acha que nem a escrava vai obedecer mais o marido? Isso não tá certo. O rei lá pensando, falou, e aí, o que eu faço? Mulher, você tem mulher? Você sabe como funciona? Então, o que eu posso fazer se ela... Aí, provavelmente, esse ou não tinha mulher, o conselheiro, ou eles não tinham mulher, ou eles estavam preocupados com a mulher deles, porque ele não se preocupou com o rei, deu um conselho para ele, olha, manda um edito e sela com seu anel, que nunca mais ela venha na tua presença. Essa mulher merece ser banida, onde já se viu fazer uma coisa dessa, vai corromper todas as mulheres do reino. O rei olhou, olha, nunca tome decisão apressada. O rei pensou e falou, olha, é uma boa, viu, um bom conselho. Vou seguir esse conselho, vou fazer exatamente isso. Manda escrever. E escreveram lá, o rei assinou, selou, nunca mais ele podia voltar atrás, nem que ele quisesse. Imagina. E a rainha foi banida. Eu antes tinha uma ideia que eu pensava assim, na minha cabeça, que eu amo o livro de Esther, já li várias vezes. É um livro divertido, um livro muito lindo de se ler. Eu pensava na Rainha Vasti, porque a gente pensa com a cabeça moderna de hoje, né? Eu pensava ela assim, sabe? Com carta de divórcio, indo embora com uma malinha ou sem malinha, mas indo embora para a casa dos pais, para a terra dela, indo embora ter a vida dela. Mas depois, analisando bem, não era o que acontecia. Ela virou um passarinho presa numa gaiola dourada. Ela não podia entrar na presença do rei, mas ela não podia também ter uma vida. Ela não podia voltar e ter uma vida independente, que seja escrava de alguém, ter outro casamento, voltar para a casa dos pais. Ela ficou presa no castelo das concubinas, mas ela nunca mais teve vida própria. E nunca mais entrou na presença do rei e foi destituída. A partir uma mulher que era rainha,
porque ela se deu valor, ela perdeu o posto de rainha. Mas olha, eu fico pensando, algum momento assim, ela pode até, alguns instantes ter se arrependido, mas assim eu penso, olha, ela, um momento, ao mesmo tempo que vinha um arrependimentozinho, ela se olhava no espelho e falava, valeu a pena, porque melhor eu me dar valor e estar aqui do que ser objeto. Já que ele não me valorizava, problema dele. Vou continuar aqui e eu me valorizo. Olha que lindo. Triste, mas quando você vai tomar qualquer atitude, tudo tem consequências. Se ela fosse, teria consequências. Ela ia ser aquele objeto sem vida do mesmo jeito. Mas ela resolveu enfrentar. E ela sabia o que ela estava arriscando. Ela podia inclusive perder a vida, mas ela não perdeu a vida, ela foi banida. Ela perdeu o posto de rainha. E você? O que acontece quando você precisa tomar uma decisão? Você mede o pró, o contra, o que eu ganho, o que eu perco? Olha, lembra-se sempre dessa história. Não vale a pena você perder a sua essência por nada, por nada. Ela perdeu a liberdade, mas ela perdeu o posto, a coroa, mas ela dormia, eu acredito que ela dormia tranquila, tipo, eu tenho valor, eu não sou um objeto. Portanto, se valorize, mulher, olhe para o espelho e veja o valor que você tem. Não deixe que ninguém te diminua. Essa mulher, para mim, é um exemplo que ela não deixou que o rei diminuísse. O rei Assuero, um rei poderoso, um rei implacável, mesmo correndo risco, ela assumiu o risco e pagou para ver, e acredito que tenha valido a pena, porque ela tinha muito valor. E a história ficou registrada para que eu e você se inspirasse nessa mulher que se valorizou e para a gente se valorizar também. Portanto, então, a lição de hoje é: se valorize, olha no espelho e veja o valor que Deus te dá. É esse o valor que você tem. Não o que as pessoas, e muitas vezes nem o que você se dá. Porque a gente não para pensar e saber todo o valor que você tem. Portanto, valorize-se. E agora, no próximo, eu vou contar um outro episódio. Esse é o pano de fundo para Esther entrar de cena, porque você pensa que o rei não se arrependeu? Ah, se arrependeu. Se arrependeu, mas aí já era tarde demais. Ele já tinha perdido a joia preciosa.